Oi pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai começar aqui a aula. Juntei duas aulas em uma só, tá? A aula 3 e 4, que é sobre ciclos biogeoquímicos. Nome meio complicado, não se preocupe, tá certo? Essa aula vocês vão fazer alguns exercícios da apostila, beleza? Então vamos começar. Aqui tá um pouquinho diferente, a gente vai vir tudo de uma vez, tá? O texto, ele não é igual aquela outra lá que ele vem de pouquinho em pouquinho, mas vai copiando de pouquinho em pouquinho, eu vou explicando de pouquinho em pouquinho, beleza? Então, gente, primeira coisa, colocar a data de hoje aí no caderno de vocês, a aula de biologia e o tema é ciclo biogeoquímico, beleza? Então, não se preocupa, agora tá todo o texto aí, mas a gente vai fazendo bem passo a passo. Então, para a gente começar, todo ser vivo é formado por alguns elementos químicos. Então, uma planta, um animal, tudo é formado por alguns elementos químicos, lá da aula de química. E daí eu faço uma pergunta: da onde vêm esses compostos que formam a gente? Será que não vem da nossa alimentação, por exemplo? A gente não tem que se alimentar para formar nosso corpo? Entendeu? Essa é a dica. Todos os compostos que formam todos os seres vivos, não só a gente, todos os seres vivos, e tudo que eles usam para crescer, para se reproduzir, para sobreviver, já está no nosso planeta. Nosso planeta, ele é fechado, ele não recebe coisa de fora, ele só recebe luz do sol. Mas ele não recebe todo mês um carregamento cheio de carbono, um carregamento cheio de oxigênio, assim por diante. Então, tudo que a gente precisa para crescer, para todos os seres vivos sobreviver, já está no nosso planeta. Então, a gente diz que esses elementos químicos são finitos. Finito significa tem um fim, tá? Em outras palavras, se você tudo que você precisa usar tá dentro do planeta, se todo mundo usar ao mesmo tempo vai acabar. Então precisa ser constantemente reciclado. E isso que é a ideia do ciclo biogeoquímico, tá? Já vamos entender um pouquinho melhor, beleza? Então eu dei um exemplo aqui em cima. Ó. O carbono que forma seu cabelo pode ter sido, há milhares de anos atrás, o carbono que formava a pele dos dinossauros. Então hoje, o que forma nosso cabelo, os elementos químicos que estão ali presos, ele se reciclou. Ele passou por vários seres vivos, um depois do outro. A hora que o ser vivo morria, se decompunha, os fungos e bactérias iam lá, decompunham ele, voltava para o ambiente. Daí, a hora que o ser vivo se alimentava, a planta fazia fotossíntese. E daí é um ciclo, entendeu? Então, os elementos químicos estão em constante reciclagem, sendo retirados e devolvidos ao meio ambiente o tempo inteiro. E essa reciclagem é o que a gente chama de ciclo biogeoquímico, beleza? Não confunde isso com teia alimentar, tá, pessoal? Quem quiser dar uma olhada nessa parte aí de ciclo biogeoquímico, já vou passar na apostila de vocês, lá na página 38, tem mostrando uma imagem, mas depois eu vou falar sobre a leitura aqui, tá? Vamos continuando aí. Vou dar uma pausa, pausem o vídeo para fazer a cópia aí no caderno, beleza? Então, pessoal, o primeiro ciclo aí que a gente vai ver é o ciclo do carbono. Lá atrás, ó, eu tinha falado que carbono, oxigênio e hidrogênio são elementos importantes. A gente viu do carbono. Qual que é a importância desse carbono? Gente, todos os seres vivos são formados por carbono. Todos, todos, todos. Qualquer ser vivo tem carbono. E assim, ele é importantíssimo. Sem o carbono a gente não cresce. É o carbono que está no nosso alimento lá que a gente consome para a gente crescer e assim por diante, tá? Só que quando a gente vai falar sobre carbono aí nos seres vivos e tal, a gente recebe um nome diferente. A gente pode chamar ele de CO2 ou gás carbônico. Ó, olha aqui na imagem, ó, CO2, tá? Que é a fonte de carbono que está guardado lá na atmosfera. Se a gente pegar nosso ar, a gente for procurar carbono no ar, ele está na forma de gás carbônico, tá? Então é a maior parte do carbono armazenado nos nossos planetas. O CO2 da atmosfera entra nessa cadeia alimentar, entra no ciclo por causa das plantas. Como assim por causa das plantas? Sabe a fotossíntese? A gente já viu rapidamente aí. A fotossíntese, ela absorve o gás carbônico, que é o CO2, e fabrica o que a gente chama de glicose.
Então ela pega o gás carbônico que está lá no ar e consegue prender dentro do corpo de um ser vivo, no caso das plantas, né? No caso dos seres vivos produtores ou seres autótrofos. Então, as plantas conseguem isso. Elas conseguem tirar esse CO2 que está no ar, esse carbono que está no ar e pegar para elas. Quando você vai comer uma planta, você pega o carbono que está no corpo da planta e prende ele para você. Você consegue pegar o carbono que está no ar? Quando a gente respira, a gente entra gás carbônico, mas a gente libera também. A gente não consegue. O único jeito de nós, seres humanos, animais, conseguirmos pegar esse carbono é através da alimentação e as plantas conseguem retirar eles do ar, tá? Então, como se trata de um ciclo, o carbono sempre precisa retornar para a atmosfera. Então, ó, vou dar aqui, vamos observar aqui. Ó. A planta faz a fotossíntese. Dela pega o carbono, olha só a setinha para baixo. Como que a planta devolve esse carbono para a atmosfera? Quando o animal come e respira, ou quando a planta mesmo respira, ou quando um animal morre e entra em decomposição, ou a própria planta. Então, isso devolve. Então, na fotossíntese, o carbono desce da atmosfera, e em alguns outros processos, o carbono sobe. Quais são esses processos? As queimadas liberam o CO2 que vai para a atmosfera, aquela fumaça que sai das queimadas, sabe? É CO2. A decomposição com bactérias, seres decompositores, libera o CO2 também para a atmosfera e na nossa própria respiração, tá? Essa imagem aqui eu gostaria que vocês tentassem copiar no caderno. Não precisa desenhar, pode só colocar assim: planta, animal, indústria, CO2, tá? Fotossíntese, respiração, organismo morto, isso aqui é importante, beleza? Então vou dar uma pausa para vocês copiarem aí. Então, pessoal, a gente compreendeu aí que o ciclo que o carbono ele vai circulando, né? E é um processo natural. Vamos tentar entender como é um processo natural. Então, naturalmente, isso está em equilíbrio. A planta pega o CO2 da atmosfera e a respiração joga o CO2 de volta para a atmosfera. Isso é um equilíbrio. Então, ele entra e sai da atmosfera de maneira regulada. Só que daí o que aconteceu? Chegou o ser humano e a industrialização e daí causou problemas. Como assim causou problemas? Lembra que eu falei lá atrás das queimadas? Elas são uma fonte de liberar gás carbônico para a atmosfera? Isso é só um ponto. Se a gente for pensar, o maior problema do ciclo do carbono é o tema aí do lado, que são os combustíveis fósseis. Dá para acompanhar na apostila, lá na página 39, tá explicando um pouquinho mais, mas eu vou explicar aqui pra gente, tá? Combustível fóssil. Quando a gente fala esse nome, a gente lembra de dinossauro. Tem alguma coisa a ver? Mais ou menos. O combustível é fóssil porque ele foi formado há muito tempo atrás e fica enterrado embaixo das rochas. Então vamos tentar entender. É uma coisa que foi formada há muito tempo e está enterrada embaixo das rochas. Ele estava num ciclo ou ele estava guardado, tipo num cofre, né? Ele estava num cofre, guardado. A hora que a gente vai lá e extrai o petróleo, que é um exemplo de combustível fóssil, extrai o gás natural, que é outro exemplo de combustível fóssil, ou o carvão mineral, a gente tira ele desse cofre e joga ele no ciclo. Então, a queima do combustível fóssil é um problema do ciclo do carbono. Por quê? O petróleo e o carvão natural são formatos de carbono, porém eles estão armazenados há milhares de anos, armazenados, guardados. Se ele estava guardado, ele não participava do ciclo. A hora que a gente queima, olha o problema lá. Então, se ele está armazenado, ele não sofre decomposição, nada que está lá guardado respira, não queima, então não fazia parte do ciclo. A hora que a gente extrai, olha essa imagem aqui, ó, as indústrias queimando combustível fóssil. Então a extração do petróleo e a queima vai gerar um desequilíbrio nesse ciclo. Como assim um desequilíbrio? Eu vou voltar rapidinho só para a gente entender melhor. Aqui ó, é um equilíbrio, ó. A respiração joga para cima e a fotossíntese puxa para baixo. A hora que você queima, tem muita coisa jogando para cima. Tem muito CO2 indo para a atmosfera. E a fotossíntese não é capaz de retirar tudo. Então, a respiração joga CO2 para a atmosfera. E daí vai lá a queima de combustíveis fósseis. Joga muito CO2 para a atmosfera. E as plantas não conseguem capturar ele de volta e armazenar. Se você joga CO2 demais na atmosfera, você cria um desequilíbrio.
um acúmulo de carbono na atmosfera que vai provocar um probleminha aí chamado aquecimento global, que a gente vai discutir nas nossas próximas aulas. Beleza? Pessoal, o que vocês vão fazer? Terminou essa videoaula, vocês vão pegar a apostila de vocês lá na página 37 e na página 38. Desculpa, mandei errado. Olha lá. É na página 38. Tá errado ali em cima, viu? Não olha aqui não. Aqui tá com erro. É na página 38 e na página 39. Vocês vão fazer a leitura aí, da 38 e da 39, e responder a página 41. Pode marcar na própria apostila. Terminou de me responder? Você pode me mandar pelo WhatsApp ou pelo Google Sala de Aula. Belezinha? Eu prefiro pelo Google Sala de Aula quem conseguir o acesso, tá? Então, pessoal, vão fazendo aí com calma, tá certo? Vou retornar aqui nessa tela para vocês copiarem. Façam com calma e depois nas nossas próximas aulas a gente vai conversando. Beleza? Tchau, tchau, gente.